Seu chefe te pede uma opinião sincera numa reunião. Você respira fundo e dá. E de repente o clima na sala fica estranho. Ele não diz nada, mas o olhar dele mudou. Ou o contrário. Você passa a semana inteira esperando uma direção clara, uma ordem, e tudo o que você recebe do seu chefe são perguntas. O que você acha? Qual a sua sugestão? E você fica ali, paralisado, pensando, mas quem manda aqui não é você? Se você já passou por isso, saiba que o problema provavelmente não é você, nem o seu chefe. O problema é que vocês estão a usar manuais de instrução de liderança escritos em idiomas diferentes. Bem-vindo ao Navigating Your Career, onde a sua carreira em alto mar deixa de ser levada pela maré. Aqui, você aprende a navegar com intenção. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Depois de a gente ter aprendido sobre os códigos da conexão em equipes multiculturais no nosso último vídeo, hoje a gente vai subir na pirâmide do poder. A gente vai decifrar os dois grandes estilos de liderança que existem a bordo, o do facilitador e o do comandante. E o mais importante, a gente vai aprender a traduzir o nosso comportamento para que a nossa competência seja finalmente reconhecida por qualquer um deles. Para começar, vamos dar nome às coisas. Pensa no seu chefe não só como uma pessoa, mas como um personagem que segue um roteiro cultural. E a bordo, a gente tem basicamente dois grandes roteiros. De um lado, você tem o líder facilitador. Pensa nele como o maestro de uma orquestra de jazz. O trabalho dele não é só dar ordens, mas criar o ambiente para que cada músico possa brilhar e improvisar. Ele se vê como um colega mais experiente, que está ali no meio do palco, suando a camisa junto com a equipe. Esse estilo é muito comum em culturas como a americana, a australiana, a holandesa. O chefe facilitador quer que você traga ideias. Ele espera que você discorde, que você participe, que você o questione. A distância entre vocês é pequena. O poder parece mais distribuído. É aquele supervisor que desce na galley para bater um papo, que te chama pelo apelido e que numa reunião, em vez de dar a resposta, ele faz a pergunta. E aí, galera, o que vocês acham? Do outro lado do palco, você tem o líder comandante. Pensa nele como o maestro de uma orquestra sinfônica clássica. A função dele é garantir que a partitura seja executada com perfeição. Ele não está no meio dos músicos, ele está no pódio, num nível acima, com a batuta na mão. A autoridade dele vem do cargo, do título, dos strides no ombro. Esse estilo é muito comum em culturas como a filipina, a indiana, a italiana, a espanhola e a vossa, a brasileira. O comandante não quer improviso, ele quer precisão. A comunicação é vertical, segue a cadeia de comando. Você não pula ao seu supervisor para falar com o gerente. As decisões vêm de cima. E o respeito pela hierarquia não é uma opção. É a base de tudo. Nenhum dos dois estilos é melhor ou pior, mas eles operam em frequências de rádio completamente diferentes. E se você não souber em qual frequência o seu chefe está sintonizado, a sua mensagem, por melhor que seja, vai ser só ruído. Beleza. Agora você pode estar pensando, ok, Pierre, entendi os dois estilos, mas e daí? E daí que o problema não é ter um chefe facilitador ou um comandante. O problema é quando você, com o seu piloto automático de um estilo, precisa trabalhar para um chefe do outro. É aí que a mágica vira um curto-circuito. É como tentar colocar uma música de jazz para tocar numa partitura de música clássica. As notas estão lá, mas o ritmo, a intenção, a alma, tá tudo errado. E eu lembro de um caso real que é a definição perfeita desse curto-circuito. Era um gerente americano, super facilitador, que foi trabalhar com uma equipe filipina, que culturalmente está muito mais acostumada com o estilo comandante. A primeira coisa que ele fez foi dizer, pessoal, me chamem pelo meu primeiro nome, ok? E eu quero que vocês me tragam ideias, me desafiem, me digam se eu estiver errado. E o que aconteceu? Silêncio. Nas reuniões, ninguém falava. Ele pedia opiniões, e a equipe só balançava a cabeça esperando a ordem. E ele ficava louco, frustrado, pensando, essa equipe não tem iniciativa nenhuma, eles não são proativos. Enquanto isso, a equipe filipina, no Crew Mess, comentava entre eles, que chefe estranho,
Ele não sabe o que fazer, fica perguntando pra gente. Ele parece fraco, confuso. Ele não age como uma figura de autoridade. Percebe o drama? Os dois lados estavam a agir com a melhor das intenções, mas a partir de manuais de liderança completamente opostos. O americano estava a oferecer a bola para a equipe jogar junto, e a equipe estava a esperar que ele, como técnico, dissesse exatamente para onde chutar. É o choque cultural na veia. E a bordo, essa cena se repete todos os dias, em todos os departamentos. Não é uma questão de quem está certo ou errado, é uma questão de tradução. E se você não aprender a ser o tradutor, você vai passar o seu contrato inteiro frustrado, achando que o problema é o seu chefe, quando, na verdade, vocês só estão sintonizados em rádios diferentes. E aí você vira para mim e fala: tá, Pierre, entendi o choque. Mas a bordo, a estrutura é hierárquica por natureza, né? Tem o capitão, os oficiais, os supervisores. A gente vive num sistema de comandante e ponto final. E você está absolutamente certo. A estrutura do navio, o hardware, por uma questão de segurança e operação, precisa ser hierárquica. Não tem como fazer uma votação na equipe para decidir se a gente desvia de uma tempestade. A ordem vem de cima, da ponte de comando, e ela tem que ser executada com precisão. Esse é um fato da nossa vida. Mas, e aqui está o pulo do gato, o software que roda nesse hardware, o serviço de hospitalidade, a tal da indústria da felicidade, ele exige cada vez mais as qualidades do facilitador. Ele exige criatividade, proatividade, a capacidade de resolver um problema na hora, de encantar um hóspede com uma solução que não está no manual. E é nesse paradoxo, nessa dicotomia entre a estrutura rígida e a necessidade de um serviço flexível, que a maioria dos mal-entendidos nasce. É por isso que, muitas vezes, o mesmo supervisor precisa de trocar de chapéu várias vezes no mesmo dia. Numa reunião sobre os resultados do mês, ele pode ser o comandante, focado nos números, cobrando as metas. Mas, 10 minutos depois, numa conversa sobre como melhorar a experiência do hóspede, ele pode virar o facilitador, pedindo ideias, querendo a sua opinião. E a sua habilidade como profissional de elite não é julgar qual chapéu é o certo. A sua habilidade é perceber qual chapéu o seu chefe está usando naquele momento e adaptar a sua comunicação. É parar de esperar que o seu chefe se adapte a você e começar a se tornar o tradutor que se adapta a ele. Porque no final das contas, não adianta você ter a melhor ideia do mundo se você não souber como vender essa ideia no idioma que o seu chefe entende. Ok, agora vem a parte que você estava esperando. Como é que a gente decifra o nosso chefe na prática? E depois de decifrar, o que a gente faz com essa informação? A resposta é um plano de jogo de 2 passos. O mesmo que a gente usa para tudo aqui no Navigating Your Career. Primeiro, diagnóstico. Depois, ação estratégica. Pensa nisso como se você fosse um detetive e depois um diplomata. O seu primeiro trabalho é o do detetive, observar e coletar pistas. Durante uma semana, eu quero que você observe o seu chefe sem julgamento, apenas coletando dados. Preste atenção em como ele começa uma reunião. Ele chega com a solução pronta e só distribui as tarefas? É um sinal de comandante. Ou ele chega com a pergunta e abre a discussão para a equipe? Sinal de facilitador. Observe a comunicação dele. Os e-mails e as mensagens são curtos, diretos ao ponto? Comandante. Ou são mais abertos, com cópia para todo mundo pedindo colaboração? Facilitador. E o teste de fogo? Quando você leva um problema para ele, qual a reação? Ele te olha com aquela cara de, ok, e qual a sua sugestão? Esperando que você traga a solução junto? Comandante. Ou ele arregaça as mangas e começa a fazer um brainstorm com você na hora? Facilitador. Com essas pistas, você vai ter um diagnóstico claro. E aí começa o trabalho do diplomata, a ação estratégica. E a regra de ouro é, você não fala a sua língua, você fala a língua dele. Se o seu chefe é um comandante, o seu idioma tem que ser o da concisão e da solução. Leve para ele respostas, não perguntas. Seja direto, respeite o tempo dele. Mostre respeito pela hierarquia. Ele não é seu amigo, ele é seu chefe.
Se o seu chefe é um facilitador, o seu idioma tem que ser o da colaboração e da iniciativa. Leve para ele ideias, perguntas. E se a gente tentasse isso? Mostre que você está pensando junto, que você é parte do time. Não espere por ordens. Se antecipe. É como usar a chave certa para a fechadura certa. Se você tentar abrir a porta de um comandante com a chave da informalidade e do brainstorming, você vai dar com a cara na porta. E se você tentar abrir a porta de um facilitador com a chave da formalidade e da obediência cega, ele nunca vai te convidar para entrar de verdade. A sua inteligência não é ter a melhor ideia. É saber embalar a sua melhor ideia no idioma que o seu chefe entende. E é aqui que o jogo muda de nível. Porque o que a gente aprendeu hoje não é uma técnica de manipulação para agradar o chefe. É uma habilidade de mestre em comunicação. É o que a gente chama de empatia estratégica. Não é sobre mudar quem você é. É sobre expandir o seu repertório, sobre adicionar novas chaves no seu chaveiro, para que você consiga abrir qualquer porta. No final das contas, o seu trabalho duro, a sua competência, as suas ideias geniais, elas não valem nada se a sua mensagem não for recebida do outro lado. Aprender a decodificar e a falar a língua do seu líder é o que garante que o seu valor seja percebido. É o que transforma o seu esforço em resultado, em reconhecimento, em promoção. É você assumir o controle da dinâmica da comunicação, em vez de ser uma vítima dela. E essa é a nossa provocação final. Olhe para o seu chefe amanhã. Tente enxergá-lo não como chefe, mas como uma pessoa que opera no idioma cultural específico. Qual é o idioma que ele fala? É o idioma da solução direta ou da colaboração aberta? E a pergunta mais importante: qual é a primeira palavra nesse idioma que você vai começar a praticar essa semana para construir uma ponte mais forte com ele? Obrigado por me acompanhar nesta conversa. A minha missão aqui é te entregar, de forma transparente, as estratégias e os códigos que eu aprendi em anos trabalhando no RH e navios de cruzeiro. A sua forma de me dizer que esta conversa é valiosa e de sinalizar para o YouTube que mais navegadores precisam de a encontrar é simples. Clica no botão Hype, deixa o seu like e se inscreve para não perder o nosso próximo mergulho. Mas o mais importante é o seu comentário. Me conta aqui embaixo. Seu chefe é mais facilitador ou comandante? E qual a sua maior dificuldade com isso? A sua história enriquece a nossa comunidade. A gente se vê no próximo vídeo. O leme está na sua mão.